glorifica a Deus. Se você veio para adorar essa manhã, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor nessa manhã, irmão. Glória a Deus. O diabo estava feliz pensando que você não ia chegar aqui hoje. O diabo estava todo alegre, irmão, pensando que você não vinha hoje, que você não ia escutar uma palavra poderosa, que você não vinha para adorar. Mas você mudou todos os planos do inimigo nesta manhã, sabia? Todos os planos do inimigo foram frustrados contra a sua vida, sabia? Porque você tomou a iniciativa. Porque você se levantou pela manhã, sabe o que você fez? Você veio para a presença de Deus, irmão. Olha como isso é glorioso, irmão. Ele pensou que você ia ficar em casa dormindo, irmã. Ele pensou, mas pensou errado. Porque nós estamos aqui para adorar o único que é digno do quê? De todo o louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode sentar no nome do Senhor Jesus, irmão. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, agora sim, agora eu cheguei. Glória a Deus. A gente fica um tempo sem pregar pela manhã, a gente fica tremendo um pouco, mas faz parte. Mesmo Deus que opera pela manhã, opera às 18 horas, o mesmo Jesus que caminhava lá antigamente, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Espírito Santo que foi dado à igreja, é o mesmo, irmão, é o mesmo, é o culto poderoso. Agora cabe a você adorar essa manhã. Cabe a você entregar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pega a sua espada, irmão. Pega a sua espada. Abre ela lá no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Coloca a mão sobre a sua Bíblia aí. Você que já achou. Coloca a mão sobre a sua Bíblia. Achou? Glória a Deus. Se alguém não achou, levanta a mão. O obreiro vai aí, vai te ajudar. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre a sua Bíblia. Feche seus olhos. Pai amado, Deus querido, Pai, glória, Senhor, nós te damos, Pai, nesta manhã, Deus, porque Tu és poderoso, Senhor. Ó Pai, agora, Senhor, é o momento da Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Senhor, o Senhor está apto a fazer o que o Senhor quiser, Pai. Tudo aqui, Senhor, está em Tuas mãos a partir deste momento, Senhor. Desde o momento, Pai, que nós começamos este culto, Senhor, desde o momento em que nós, em nome de Jesus, nós anunciamos que este culto estava começando, o Senhor pode operar milagres nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque, Senhor amado, não é o pregador, Senhor, que faz a palavra, é a Tua palavra que é eficaz, Senhor. A Tua palavra, ela cura, ela restaura, ela dá vida, Senhor, ela salva. A Tua palavra, Senhor. A Tua Bíblia diz, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que ela é mais afiada que uma faca de 2 gumes, Senhor. Que ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, Senhor. Senhor, esta palavra que é eficaz, Senhor. Essa palavra que nos dá vida, Senhor, essa palavra que cura e que restaura, Senhor, essa palavra que nós queremos nesta manhã, Senhor. Unja, Senhor, os nossos ouvidos, Pai. Unja, Senhor amado, a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nós venhamos, Senhor, entender a Tua palavra nesta manhã, Pai, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, Papai amado, diferente de como nós entramos, ó Pai. Se nós chegamos aqui tristes, Senhor, nós queremos sair daqui alegre, Pai. Se nós chegamos aqui, Senhor, doentes, Pai, queremos sair daqui curados, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor nos diz aqui? Marcos capítulo 5, versículo 21. 21, 22, 23 e 24 nós vamos ler. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés.
e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e comprimindo-o. Até aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos os irmãos conhecem essa palavra. Essa palavra ela já foi pregada muitas vezes. Todos conhecem a história de Jairo, todos conhecem a história da filha de Jairo, todos sabem o que Jesus fez. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmão, é que Jairo era um dos principais ali. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era quem administrava o culto. Era ele que falava quem ia falar, quem ia deixar de falar, quem entrava, quem não entrava. Era ele que administrava o culto. Ele era um cara muito importante aonde ele estava. E a palavra de Deus continua dizendo que Jesus está atravessando. Coloca o versículo 1 para mim, por favor, filho. Jesus está vindo do mar da Galileia, saindo da cidade dos Gadarenos e vindo para o outro lado do mar. Para que Jesus estava vindo? Jesus foi expulso daquela cidade. Jesus foi lá, deixou um evangelista naquele lugar, libertou uma pessoa e foi expulso de lá. Porque aquelas pessoas deram mais atenção para os porcos do que para a palavra que Jesus estava pregando. Deram mais autoridade aos porcos do que aquele homem que foi liberto de um demônio. Era isso que estava acontecendo. Jesus juntou todos os seus discípulos, colocou no barco e falou: agora vamos para o outro lado. E a palavra de Deus diz que chegando do outro lado, uma grande multidão, irmão, os esperava. Chegou lá, pastor, não sei como. Porque naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas chegou ao ouvido da multidão que Jesus estava voltando. E chegou aos ouvidos de Jairo também que Jesus estava voltando. E naquele mesmo momento, a palavra de Deus diz que a filha dele estava doente. Estava muito doente. E o que Jairo faz? Sabendo que Jesus estava vindo, sabendo que Jesus estava chegando à praia, à terra firme. Irmãos, algo estava acontecendo na vida de Jairo, que ele, com as forças dele, pastor Nandro, ele não conseguia reverter aquela situação. Algo estava acontecendo na vida de Jairo. A maioria daqui das pessoas que estão aqui tem filhos. A maioria. Quando eu vejo meus filhos doentes, eu fico acabado. Você imagina Jairo? Você imagina Jairo, irmão, vendo a filha dele naquela situação, sem entender e sem saber o que fazer. A vontade de Jairo era ficar lá com a filha dele. Mas Jairo precisava ir atrás de algo, Alexandre, que ia mudar a vida da filha dele. O que ele não poderia fazer, ele sabia que Jesus podia fazer. Porque muitas vezes, irmão, você está passando por uma luta, você está passando por uma guerra, que você sozinho não vai resolver. Você não vai conseguir. Você não tem forças para lutar contra o diabo, você não. Mas aquele que está contigo tem. O mais valente tem. O mais forte tem. Ele pode lutar pela sua vida. E Jairo, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, mesmo cheio de etiqueta, ele saiu e largou a filha dele lá. E foi ao encontro de Jesus. A multidão, pastor Daniel, estava alegre. O outro evangelho que eu li aqui diz assim, que a multidão estava alegre, porque Jesus estava voltando. Mas por que a multidão estava alegre, irmãos? Porque Jesus curava. Uns estavam ali alegres porque poderiam receber uma cura. Uns estavam ali alegres porque poderiam comer aquele dia, porque Jesus multiplicava o pão, o peixe. Uns estavam alegres somente por estar na presença de Deus.
por ver Jesus chegar ali. Você saiu da sua casa alegre nessa manhã, para chegar até a casa do Senhor, para escutar uma palavra de Deus. Você saiu da sua casa para se encontrar com Jesus aqui nesta manhã, esquecendo todas as suas dificuldades, tudo que você tem passado lá fora. Você chegou nessa alegria? Porque muitas vezes no meio da multidão tem pessoas, Simone, que está alegre, mas tem pessoas que estão tristes. Nem todo mundo chega na casa de Deus ou chega para Jesus alegre. Tanto que a Bíblia nos fala. Não sou eu que estou falando, a Bíblia mesmo fala. Jairo estava triste. A sua filha está doente, Jairo sai contente para se encontrar com Jesus? Não, ele sai triste, ele está triste. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que tem alguém que possa resolver a situação dele, ele sabe. Ele sabe quem pode resolver, mas ele está triste, ele está no meio da multidão. Ele está chegando. Eu acho interessante, irmãos, eu amo essa passagem. Porque quando Jesus chega à praia, você imagina a multidão em volta de Jesus. Imagina a multidão olhando, querendo chegar perto de Jesus. E Jairo chegando e se prostrando aos pés de Jesus. Jairo não estava nem aí para que o povo ia pensar, irmão. Porque Jairo era um dos principais, irmão. Jairo tinha etiqueta. Jairo, arrumava ali, podia chegar diante de Jesus ali e falar, abre caminho aí. Né, pastor Vanil? Abre o caminho, estou passando, eu sou o principal da sinagoga. Jesus, sou eu o principal. Vamos para minha casa. Né? Jesus poderia ter feito, ou Jairo podia ter feito isso com Jesus. Não poderia? Mas não foi isso que ele fez. Ou Jairo podia ter se preocupado, pastor Daniel, em falar assim, você imagina, Igor, na hora que todos verem Jairo prostrado aos pés de Jesus, lá com a cara no pó. Ele é um dos principais da sinagoga. Você imagina se tivesse jornal naquela época? Você imagina se tivesse um celular, as fotos que ia sair? O principal da sinagoga está aqui nos pés de Jesus. Mas Jairo entendeu uma coisa que nós precisamos entender. Jairo entendeu que se não fosse Jesus curar a filha dele não ia ser salva. A filha dele não ia ser curada. A filha dele não ia ser ressuscitada naquele dia. Jairo entendeu que ele não estava nem aí para quem estava lá, irmãos. Muitas vezes nós retemos a nossa adoração. Muitas vezes nós retemos, muitas vezes até um glória a Deus, irmão. Porque nós não sabemos o que o nosso vizinho do lado vai falar. Grita demais. Ora muito alto, misericórdia. Deus não é surdo, irmão. Só quem sabe a necessidade e o que está passando, sabe como que vai chegar diante de Deus. Chega desesperado, chega gritando, do jeito que chegar. Aí depende da situação que você está passando. Jairo não se importou, irmão. A multidão tudo alegre, Jairo triste, mas ele não se importou. Ele chegou e foi aos pés de Jesus. Ele viu porque ali havia a esperança para ele. Essa sinagoga que Jairo administrava era a sinagoga que Jesus ia. Então ele já conhecia Jesus. Cafarnaum, quartel-general de Jesus. Ele já conhecia. E a palavra de Deus diz que ele se prostrou e ele começou insistentemente. Ele começou a falar o quê? Vamos para minha casa. Minha filha está doente, vamos para minha casa. Eu preciso que você vá para minha casa. A minha filha está muito doente. E Jesus faz o que com ele, irmãos? Tá bom, eu vou. Vamos, eu vou para sua casa. Irmão, vocês não têm noção, irmão. Vocês não têm noção. Jairo começou a caminhar e Jesus foi seguindo Jairo.
São poucas as pessoas na Bíblia que você vê que Jesus saiu seguindo, irmão. São poucas as pessoas. Normalmente Jesus ia e a pessoa ia seguindo Jesus. Aqui mudou. Olha a necessidade desse homem. Olha o que Jesus fez. Imagine se naquela época tivesse um assessor de Jesus lá, pastor Leandro. Quando Jesus descesse da praia e Jairo chegasse aos pés dele e ele falasse, vamos, eu vou para sua casa. E ele chegasse e falasse assim, ó, Jesus, hoje não dá não. Hoje você já vai ter que ir na casa de fulano, de ciclano, já está tudo, a sua agenda está cheia hoje. Mas olha o que Jesus faz. Jesus muda todo o itinerário, muda toda a rota dele para abençoar uma vida, irmão, que se rendeu aos pés dele naquele dia. Uma vida. Porque ele precisava de uma cura. Até ali era uma cura. Até ali era uma doença. E é tão lindo vendo Jesus caminhando. Jesus caminhando, seguindo Jairo. A multidão começa a oprimir, começa a apertar. E Jesus era o top da época. Todo mundo conhecia ele. Jesus era... Todo mundo sabia o que Jesus fazia. Então todo mundo queria estar andando com Jesus. Por isso que a multidão ficava ali. Todos queriam caminhar junto com Jesus. E a palavra de Deus diz que alguém toca em Jesus. No meio daquela multidão, alguém, irmã Lucília, tocou nas vestes do Senhor Jesus. E ele para tudo. Parou, irmão. Jesus parou. Quando Jesus para, ele diz assim, alguém me tocou. Eu imagino Pedro falando assim, Senhor, você está de brincadeira comigo. Quem te tocou? Mas tem uma multidão de gente em volta do Senhor aqui. Todo mundo está te pegando. Ele falou, não, mas alguém me tocou diferente, irmão. Porque de mim saiu virtude, irmãos. Quem me tocou diferente. Glórias a Deus. Você imagina Jesus ali querendo saber quem foi, Jairo do outro lado desesperado esperando Jesus. E aí Jesus, o que você faz, irmão? Essa pergunta, o que você faz quando você precisa de Jesus urgente? Irmão, urgente, porque Jairo precisava de Jesus urgente. E Jesus para. O que nós vamos fazer? Jesus parou. Jairo sabe onde é a casa dele. Jairo podia sair caminhando ali, Adri, e ir embora para a casa dele. Ó, Jesus, estou em casa. Estou te esperando lá. Alguém leva Jesus até a minha casa, lá que eu estou esperando. Ele ia chegar lá como? Sem um milagre. Sem Jesus. Sem aquele que ia ocasionar na vida dele o milagre da filha dele. Todos iam olhar para Jairo e falar assim, você foi buscar o quê? Voltou do mesmo jeito, sem nada? Cadê? Cadê quem você foi buscar? Cadê a cura? Cadê? Porque muitas vezes, irmãos, nós se precipitamos e queremos caminhar quando Jesus parou. Muitas vezes Jesus está falando, parou para você parar. E esperar Jesus. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, irmão. Se Jesus parou, Jairo fez o quê? Ele mesmo falou, pastor. Ele parou. Porque ninguém vai se atrever, irmão, a dar um passo sem Jesus, irmão. Ninguém ia se atrever a dar um passo sem Jesus. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, como você vai andar sem Jesus, irmão? Tem como? Não tem como. Não tem como você se arrepender, você se entregar, você falar que é de Jesus e você não caminhar com Jesus. Jesus parar e você continuar caminhando. Ele teve que esperar. Ele teve que esperar aquilo que ele ia acontecer na vida dele. Ele teve que esperar. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós queremos tudo correndo, tudo no nosso tempo, pastor. Mas Jesus está parado.
Há um tempo. Acalma o coração. Se acalma. A promessa de Deus vai se cumprir, irmão. O processo de Deus é difícil. O processo não é fácil não, irmão. Ainda ontem falei aqui na reunião aqui dos porteiros. Se fosse tão fácil seguir a Jesus, irmão, essa igreja estava lotada. Se fosse tão fácil servir ao Evangelho, a igreja estava cheia, irmão. Porque é difícil. Hoje, parabéns, você é um vencedor. Você venceu as dificuldades, irmãos. Vocês venceram todas as dificuldades para estar aqui nessa manhã. Porque não é fácil, irmão. Acordamos com vontade de ficar dormindo já. Acordamos cansados muitas vezes. Mas sabemos que quando nós entrarmos por aquela porta, o Senhor nos renova, o Senhor transforma. Toda a dor, toda aquela canseira, ela vai embora, a alegria vem no seu coração. Algo muda, algo transforma na sua vida. É tão gostoso, né? Que não é nada sobrenatural, Marco. Não é nada sobrenatural. Você louva, você ergue as mãos e você consegue sentir a presença de Deus. É algo poderoso. É algo glorioso. Mas a palavra de Deus diz que ele estava o quê? Esperando Jesus. Eu imagino o Jairo olhando para aquela mulher. Quando Jesus falou assim, mas quem me tocou? E a mulher vira, fui eu. Estava há tantos anos aqui sofrendo do fluxo de sangue. E eu fui curada. E não sei o quê. Imagina o Jairo olhando e falando, mas que testemunho é esse? Meu Deus. Não vai acabar o testemunho dessa mulher nunca. Eu quero ir embora. Eu preciso ver minha filha. E nesse momento, nessas entrelinhas que eles estavam ali, no testemunho daquela mulher, chega um homem da casa de Jairo. E diz para ele o quê? Não incomodas mais o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha já morreu. Já foi. Acabou. Você imagina Jairo naquele momento. Você imagina Jairo naquele momento, irmão. Você imagina se é hoje uma coisa dessa acontece. O doido é capaz de pegar Jesus pelo colarinho. Tá vendo? Se eu não estivesse aqui escutando o testemunho dessa mulher, era para minha filha estar curada em casa. E o que Jesus fala para Jairo? Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Olha o que Jesus diz para Jairo. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Mas é tão difícil, irmão. É tão difícil. Porque você está vivendo uma realidade e esperando uma promessa. Jesus falou que ele ia. Para Jairo, aquilo seria a solução dos problemas dele. Mas aí vem uma nova realidade, pastor, em tudo aquilo que Jairo estava vivendo. A promessa, o que Jesus estava falando que ia fazer, era curar a filha dele. Mas agora ela morreu. Mas quando Jesus vira para ele e disse, não temas, na realidade, não temas essa realidade que você está vivendo, não temas. Não temas essa realidade, é dor, é sofrimento, não temas. E Jesus diz para ele, creia somente, creia o quê? Na promessa. Qual que é a promessa que Jesus fez? Qual é a promessa que Deus fez na sua vida? Qual é a promessa que Deus fez na sua vida, irmão? Ou você chegou aqui sem promessa nenhuma? Você veio para Jesus sem promessa nenhuma? Não, irmão. Você não vai herdar o reino dos céus? Promessa. Seja fiel até o fim. Você vai herdar o reino dos céus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma promessa de Deus. Seus filhos, seu marido, sua casa, sua esposa, todos vão vir para Jesus. É uma promessa de Deus. Essa é a promessa. Mas é tão difícil, pastor Vanil, acreditar. É tão difícil. Porque você vive uma realidade, você está numa realidade que não condiz com o que a promessa de Deus está te mostrando, está te falando. A palavra de Deus diz que ia levantar um rei. Mas onde ele estava no dia? No campo. Não foi assim com Davi? Ia levantar um rei, mas ele estava onde? No campo.
A palavra de Deus um dia não disse para Abraão que ele ia ser pai de grandes nações? Mas a mulher dele era o quê? Estéril. Realidade, promessa. Realidade era o que estava vivendo. Promessa era o que estava prometido por Deus. Ó, tem mais aqui ainda, ó. Marquei mais uns aqui, ó. Deus não falou que ele ia pregar para as nações, mas ele não sabia falar, não era Moisés, que era gago? Não foi assim? Ou eu estou errado, irmão, no que a Bíblia está falando? Deus não falou que ele ia destruir todos os midianitas, mas ele era o menorzinho da casa dele? Não foi assim? E toda essa realidade que eles viviam, não contava condizendo com o processo e nem com a promessa de Deus. Mas eles não viveram? Por que você está preocupado? É isso que eu queria saber. Por que você está preocupado? Se há uma promessa de Deus, não se preocupa não, irmão. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele te conhece, irmão. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. Havia uma promessa. E sabe o que ele fez? Agora vamos, Jairo. Vamos para sua casa. Agora nós vamos. Continuou Jairo caminhando. Só que é o seguinte, Jesus falou para a multidão, agora é o seguinte, só vai comigo Pedro, Tiago e João. O resto fica tudo aí. Só vai comigo aqueles que entendem de milagre. Aqueles que já viram os milagres acontecer. Aqueles que caminharam comigo. Aquele que estava no barco quando as ondas assolavam o barco. Aquele que tentou caminhar sobre as águas. Ah, esses daí vão comigo. Pedro, Tiago e João, vamos comigo. E começaram a caminhar e foram até a casa de Jairo. Que caminhada foi aquela, pastor? Que caminhada foi aquela? Você imagina Jairo caminhando, sabendo que ia chegar lá, a sua filha estava morta. Mas Jesus deu uma palavra aqui ao coração de Jairo. Não temas, creia somente. Não temas, irmão. Jairo entra na casa, Jesus entra na casa, a multidão está toda lá chorando lá dentro, já estavam fazendo o velório da menina já tinha lá os que eram pagos para chorar, para ficar gritando e chorando, já estava aquela festa do inferno lá dentro, porque ela morreu, agora só falta enterrar, mas aquele que ressuscita as vidas chegou naquele lugar, irmão, aquele que ressuscita chegou naquele lugar. E quando Jesus entra, ele fala assim para aquele povo que está lá dentro, ó, faz o seguinte aqui agora, ó, pega aqui o seu cafezinho, pega a sua bolachinha, porque eu já vi muito isso. Toda vez que eu prego sobre essa parte de Jairo, eu lembro de um velório que eu fui, e era a noite toda, e o povo quando chegava no final do velório, na madrugada, já estava contando piada, comendo bolacha e tomando café. O morto está lá, e o povo, tem os cachaceiros também, e tinha uns que já estavam do outro lado, já procurando um bar para tomar uma. Já participei, já vi isso aí já acontecer, irmão. Você imagina aquele povo como que estava, comendo a sua bolachinha lá, uns estavam chorando. Jesus chega e acaba com toda aquela palhaçada, fala, opa, espera aí, pega aí agora, pega o seu copinho de café, pega a sua bolachinha, vai. Por que será que Jesus colocou todos para fora, irmão? Por que será que Jesus chegou e falou assim, ó, vou levar Pedro, Tiago e João? Por que será que Jesus falou agora ao pai e à mãe, que são os mais interessados, que a menina venha a viver, a ressuscitar? Venha, entra também com a gente. Por quê? Porque não queria a nuvem contrária lá dentro não, irmão. Não queria ninguém negativo lá dentro, olhando e falando assim, a menina ela está morta, ela não está dormindo, ela está morta. Porque Jesus chegou lá falando que ela estava dormindo. Imagine a risada daquele povo, Alexandra. Você imagina aquele povo dando risada da cara de Jesus, falando o quê? Ela está o quê? Eu fui pesquisar um negócio, pastor.
Eu achei interessante, eu acho que já falaram aqui no culto isso. Quando você dorme, você prova um pedacinho do que é a morte. Cientistas já viram isso. Quando você dorme, você prova um pouquinho do que é a morte. É aquilo. Daquele jeito. Porque para eles lá, aquela menina estava morta. Para nós aqui, lendo, a gente sabe que ela estava morta. Porque falaram que ela estava morta. Então Jesus chegou mentindo lá, irmão. Então Jesus é mentiroso. Chegou lá mentindo, falando que a menina estava dormindo. O que é morte para nós, Jesus pode ressuscitar. Essa é a diferença. O que para nós parece que está acabado, que não tem mais jeito, Jesus ressuscita, irmão. Eu não sei o que você está passando, irmão. Não sei mesmo. Eu não sei qual a luta, qual é a guerra, qual é a batalha. Eu não sei qual que é. Mas Jesus, Ele pode ressuscitar esses planos. Pode ressuscitar. Vai depender só de você. Jesus pode fazer. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: mas irmão, você conhece a minha vida para você falar isso? Você não sabe a luta que eu passo, irmão. Você não sabe a batalha que eu tenho lutado todos os dias. É mesmo, irmão? Antes de eu falar de uma batalha aqui, rapidinho, eu vou falar para você que Jesus entrou lá, dentro onde a menina estava morta, e falou para ela: Talita cumi, levanta. A menina levantou, andou, deram comida para ela, e a menina saiu fora de lá, viva, viva, irmão. Porque Jesus ressuscitou aquela menina. Só para isso. Aí você vira para mim e fala assim: irmão, você não passa luta não? Eu falei: passo luta para dedéu, irmão. Passo luta, passo batalha, passo guerra, passo. A última guerra que eu passei, misericórdia, pensei que eu não ia sobreviver. Tomei uma picada do escorpião. Eu vou te falar, né, pastor? A picada do escorpião, irmão. Meu Jesus. Se a gente não tiver coberto pelo sangue de Jesus, irmão, a vida fica tão difícil. Porque ou nós estamos dentro do barco, ou nós estamos do lado de fora, irmão. Não tem como você entrar no barco e não ser de Jesus, irmão. Entenda isso. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Não estou falando para você que a sua vida lá fora acabou, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que o que está lá fora não pertence a você. Para você é o reino de Deus. Jesus voltou ao Pai, passou tudo que ele tinha que passar aqui por mim, por você, e subiu até o trono, está do lado do Pai. Para quê? Ele falou o quê? Eu vou preparar um lugar. O lugar para quem, irmão? Para quem? Para mim, para você que está aqui hoje. Para nós, Jesus foi preparar um lugar. Mas vamos viver a vida toda lá fora, caminhando junto com o mundo, e depois queremos chegar e entrar na cidade santa e passear nas ruas de ouro, né, pastor? Dançar lá com Jesus. Não vai ser assim, irmão. Não vai ser desse jeito. Estava conversando com o pastor esses dias, na quarta-feira, que eu cheguei aqui cedo. Vai ter tanta surpresa naquele dia, irmão. Vai ter tanta surpresa naquele dia. Vai falar assim: mas Senhor, eu estava lá. Eu estava dentro da igreja. Eu estava pregando. Eu era obreiro. Senhor, eu trabalhei. Estava todo domingo lá. E aí, irmão? Não vai ter mais jeito. Irmão, não vai ter mais jeito. Hoje é um dia que nós podemos nos consertar diante de Deus. Sabe? Para que você tenha certeza da sua salvação. Eu sou salvo. Para que você tenha certeza da sua salvação. Você tem essa oportunidade de se consertar diante de Deus hoje. Para quê? Porque amanhã você pode não estar mais aqui. E se você não tiver com o seu nome escrito lá, lindo, no livro da vida lá em cima, como que vai ser, irmão? Falam que aqui já é
um inferno viver. É verdade, é um inferno viver. Mas pelo que a gente lê na Bíblia, o inferno nem se compara com o que está lá fora, irmão. Nem se compara. Porque lá é eternidade que nós vamos viver. Eternidade. Nós sabemos o que é isso. Já estudamos o que é eternidade. Mas aí você vai virar para mim e vai falar assim, irmão, peraí. Você não sabe nem o que eu vivo. Você não sabe as lutas, as batalhas que eu tenho. Coloca para mim, por favor. Bianca, Marcos, capítulo 4, versículo 35. É esse mesmo. Não sei, irmão. Eu não sei o que cada um passa. Eu sei, conheço a minha vida. Mas olha aqui. Lê aquilo ali. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Coloca para mim o outro, por favor, filha. Capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Essa parte nem precisava. Então chegaram do outro lado. Coloca para mim o 4:35 de novo, por favor. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Amém? Você sabe o que está passando aqui, nesse versículo? Você sabe o que está acontecendo? Capítulo 4, inteirinho, Jesus está ensinando. Jesus está ensinando sobre a semente, sobre o grão de mostarda, e Jesus está ali, ensinando aquele povo. A palavra de Deus diz que o dia todo, irmãos, naquele dia, sendo já tarde, estudando, eu vi que isso era mais de 6 horas, pastor. Você imagina o dia todo Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. As pessoas estavam o dia todo escutando Jesus falar, Jesus ensinar. O dia todo Jesus estava pregando. Hoje a gente vem num culto, a gente quer, sabe, muitas vezes 2 horas. Nossa, que culto longo, 2 horas na igreja, meu Deus. Jesus estava o dia todo, irmão, ensinando naquele dia. Todos estavam lá, escutando Jesus. Minha palavra de Deus diz que eles entraram no barco. Jesus falou, ó, despede a multidão, entra aqui os discípulos no barco e vamos para o outro lado. Só que nesse meio termo, irmãos, o que aconteceu? Aqueles que entraram no barco com Jesus sabiam que o mar era tenebroso naquele horário. Eles conheciam o mar. Eles conheciam o lugar que eles estavam indo. Eles não estavam indo lá a primeira vez. Eles conheciam, eles sabiam como era o mar. Eles sabiam o que eles podiam encontrar naquele lugar. A palavra de Deus diz que quando eles estavam atravessando esse mar, veio sobre o barco uma grande onda. As ondas batiam no barco. E o barco balançado e chegou a se encher de água. Eu imagino eles com os baldinhos, pastor, arrancando a água de dentro do barco. Aí você vira para mim e fala assim, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Você sabe a luta que esses homens passaram naquele dia? Ó, e vou falar uma coisa. Jesus estava no barco, pastor Daniel. Agora nós estamos falando de pessoas que estão dentro do barco com Jesus. E estavam passando esta dificuldade. Qual luta você tem passado? Qual que é a sua luta? Ó, Jesus mesmo mostra para a gente. Jesus mostra que a casa edificada na rocha e na areia precisa do que para saber qual que é mais forte? Porque Jesus não falou, a da rocha é mais forte e a da areia é mais forte. Não, precisou do quê? Precisou de tempestade. Precisou de ondas batendo para saber qual que era a mais forte.
A onda vai bater, irmão. Vai. As ondas, os ventos vai ser forte. Você está achando que você está de férias? Você não está de férias não, aqui é luta, é batalha, é guerra. É guerra, irmão. É luta. Vida com Jesus é isso aí mesmo. Você está achando que ia achar, eu vou aceitar Jesus e vou viver no Mar de Rosa, no Caribe, balançando na redinha? Não é não, irmão. Vai ser luta, vai ser batalha todo dia. Porque você não faz parte do mundo que você está vivendo. Você tem que ser separado. E para ser separado, você tem que ser santificado. Para ser santificado, você tem que fazer o quê? Entrega total. E aí? As ondas vão bater. Você vai fazer o quê? Vai pular do barco? Quando a dor vir, quando a situação ruim vir, você vai fazer o quê? Você vai pular do barco? As ondas, se você não souber nadar, irmão, já vou te avisar. As ondas eram muito fortes. Muito fortes. As situações vão ocorrer nas nossas vidas. Nós não estamos imunes a acontecer. A ficarmos doentes, a termos alguma tristeza. Nós não estamos imunes. Veja aqui por eles. Andavam com Jesus. Jesus estava dentro do barco, Fábio. Jesus estava junto com eles. E o que aconteceu? As ondas batiam da mesma forma. O barco balançava. Não é só porque você está com Jesus que as ondas não vão vir. Não é só porque você tem Jesus, você aceitou Jesus, que a situação difícil não vai vir. Ela vai vir. Mas você está com Jesus, irmão. Essa é a diferença. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Você está com Jesus, irmão. E o capítulo 5, versículo 1, fala o quê? Isso é maravilhoso. Chegaram a outra margem. Chegaram a outra margem do mar. Qual que é a batalha? Qual que é a luta? Qual que é a guerra? O que você está passando? Qual que é a dificuldade? Passaram pela dificuldade, estavam com Jesus, as ondas bateram no barco, mas o que aconteceu? Eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado, irmão. Jairo passou a mesma luta, aconteceu todo o processo, encontrou Jesus, Jesus foi na casa. O que aconteceu? A filha dele o quê? Ressuscitou. Por quê? Jesus. Tem algo que você precisa fazer nessa manhã? Você não entendeu ainda o que Jesus quer fazer. Tá. Você quer se tornar forte, resiliente? Você quer se tornar uma pessoa forte? Seja cheia de Deus. Você quer se tornar uma pessoa cheia de fé, como foi Jairo? Seja cheia de Deus. Sabe o que você faz? Leia a palavra do Senhor todos os dias. Jejua. Irmãos, não é só porque nós estamos aqui todo sábado orando, não. Não é por conta disso. Ontem os irmãos viram, 7 horas a gente estava aqui. Não é por conta disso. Falo para os irmãos aqui, não somos melhores que ninguém, pastor Daniel. Não somos melhores que ninguém. Somos o mesmo grão de areia que Jesus falou lá. Aquela que o pastor contou. Somos o mesmo grão de areia. Desse tamanhozinho, perto de Jesus. Mas eu falo para os irmãos, somos separados para orar pelo povo de Deus, irmão. E a alegria no coração de quando você busca a Deus. E Deus responde a oração, irmão. Deus responde a oração, é algo poderoso. O que você tem buscado no Senhor? Um status? Um degrau a subir, que nem nós estávamos brincando esses dias falando sobre os degraus, eu, o pastor Daniel e o Bruno. Um degrau? É tão difícil subir um degrau, irmão. O pastor Vanil falou para mim, muitas vezes nós temos que descer, e é verdade, muitas vezes nós temos que descer, pastor Vanil. Não é só subir, não. Muitas vezes nós vamos ter que descer, e aí? Como que vai ser? Você vai aguentar? Sabe para que Jesus me trouxe essa manhã, irmão? Sabe para que Jesus me preparou a semana toda? Para falar para você, sabe o que, irmão? Que não tem lutas
que suporte a presença de Jesus. Não tem dor que suporte a presença de Jesus. Ah, irmão, eu estou passando por uma dificuldade que você não tem como... Ah, eu tenho um pânico, eu tenho crise disso, eu tenho crise daquilo. É, irmão, também tive. Também tive. Quantos remédios você tomou? Nenhum. Nada. Jesus vai trabalhar de um jeito diferente com cada um. Mas quando você vem buscar algo de Deus, irmão, tenha foco. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. Fala assim: Jesus, eu quero. O que está faltando? Fé? O que está faltando para você receber o seu milagre? Para você receber a sua cura? O que está faltando? Se entrega mais a Jesus. Se entrega mais a Deus. Faça mais a obra de Deus. Trabalhe mais na casa de Deus. Brinquei com o pastor esses dias. Falei que se eu for primeiro e minha casa estiver sem telhado, eu vou morar na dele, se Jesus me chamar. Ele trabalha bastante na obra. Jesus está lá construindo a casa dele também. Vou morar na dele enquanto isso. Ah, essa aqui é do pastor Leandro. Vou ficar aqui por enquanto, Jesus. Até ver se os telhados da minha lá voltam. É assim, irmão. Nós temos que trabalhar para Jesus. As lutas vão vir sempre, irmão. Não vão parar. Deixa eu te falar uma coisa. Se era isso que você queria escutar hoje, as lutas não vão parar. Isso que as lutas estão... Hoje está razoável ainda. Está razoável. Nós estamos aprendendo algo aqui nas quarta-feiras. Se você souber o que vai ser a luta, para quem vai ficar, vai ser terrível. Vai ser terrível. Não queira, irmão. Não queira ficar. Não queira esperar a segunda vinda de Jesus para você subir. Não, não faz isso não, irmão. Seja fiel agora. Seja fiel agora. Tenha certeza da sua salvação. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Curva sua cabeça um minutinho. Papai, Pai, glória, Senhor, nós te damos, Pai. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, onde a Tua palavra, Senhor, foi lançada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que cada coração, cada vida, Senhor, nesta manhã, Pai, possa ter, Senhor amado, pegado uma parte, Senhor, para si dessa palavra, Pai. Possa ter se alimentado, Senhor, desse banquete, Senhor, nesta manhã, Pai. Que algo possa ser transformado, Senhor, nesta vida, Pai, através, Senhor, de Jesus, Pai. Ó Deus, Tu és, Senhor, poderoso para curar e restaurar vidas, Pai. Tu és o Senhor, Pai, o nosso Senhor, Pai. Nós conhecemos, Senhor, ó Pai, ó Deus, a nossa vida, Pai. E sabemos, Senhor, que nós queremos mais de Ti, Senhor. Então, Senhor amado, nesta manhã, Pai, toca sobre cada vida, Senhor. Que haja, Senhor, cura, que haja restauração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que esta palavra, Senhor, ela possa ser, ó Deus, uma arma, Senhor, na mão dessas pessoas nesta manhã, Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor, hábitos, Senhor, a viver esta palavra, Senhor, nesta manhã, Pai. Que tudo, Senhor amado, que Jairo passou, Pai, foi um ensinamento, Senhor, do Senhor, Pai, para que ele pudesse receber um milagre na vida dele, Pai. Muitas vezes, Senhor, queremos receber um milagre, Pai, mas nem sequer conseguimos se prostrar aos pés de Jesus, Pai. Não conseguimos esperar o Senhor Jesus em um ambiente, Senhor, onde Ele está fazendo outras coisas, Pai. Não conseguimos, queremos nos apressar, queremos colocar a carroça na frente dos cavalos, Senhor, mas não é desta forma, porque Jesus, Ele diz, quando nós temos que esperar a vontade de Deus, temos que caminhar com Jesus. Pai, nos torna, Senhor, pessoas, ó Deus, que esperamos em Ti, Senhor. E que nós não vamos, Pai, pela força dos nossos braços, não, Senhor. Mas esperamos a mão estendida do Senhor para nos sustentar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Palmas, louve o Senhor Jesus.